Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, colegas senadores, ouvintes da Rádio Senado, todos que nos assistem pela TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje o que me traz a esta tribuna é a grave crise mundial que atinge a segurança viária e veicular, fato que levou, inclusive, a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2009, a publicar uma análise detalhada sobre o sistema em 178 países. Segundo o relatório, os ferimentos causados por acidentes de trânsito continuam sendo um problema de saúde pública, principalmente nos países mais pobres, e apontam que, no mundo, cerca de 50 milhões de pessoas ficam feridas e 1,2 milhão de pessoas morrem todos os anos vítimas da violência no trânsito. Infelizmente, senhor presidente, o número de vítimas no trânsito do nosso país é o maior do planeta, acredite, é o maior do planeta. Aqui, a cada 12 minutos, uma pessoa morre, vítima desse tipo de violência. Segundo pesquisa, com base em registro no seguro DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o Brasil tem 31,3 vítimas fatais por 100 mil habitantes, o que mais do que o verificado em países como Catar, El Salvador, Belize e Venezuela. Os dados revelam ainda que morre-se mais em acidentes de trânsito no Brasil do que por homicídio ou por câncer, por exemplo. Apenas no ano de 2012 foram contabilizados pelo DPVAT 60,7 mil mortes, número 4% superior em relação a 2011, além dos 352 mil casos de invalidez permanente. E aqui é importante destacar que a maior parte dos acidentes foi registrada entre jovens de 18 e 34 anos, 41% do total, o equivalente a 2 tragédias, como a da Boate Kiss, por semana. Mais do que 95% dos desastres viários são resultado de uma irresponsabilidade e imperícia dos motoristas e 40% das vítimas que estavam em motocicletas. Contudo, na contramão da tendência mundial, onde os países mais desenvolvidos e ricos têm menores acidentes e mortes de trânsito, o nosso país, a situação é extremamente oposta. As cidades com maior número de índice de desenvolvimento humano, IDH, a exemplo de Brasília e Curitiba, possuem uma das taxas mais altas de violência no trânsito entre os 10 municípios mais populosos do país, o que nos remete ao problema da falta de investimento em educação no trânsito. Aqui, na capital federal, que possui o maior produto interno bruto do país, per capita, foram registrados cerca de 20,9 mortes a cada 100 mil habitantes em 2012. Curitiba, por sua vez, teve 20 mortes. Ambas estão abaixo da média nacional, de 23,6 óbitos, mas, por estarem no topo da lista do Índice de Desenvolvimento Humano do país, deveriam, em tese, ter número mais reduzido de violência no trânsito. Nossos vizinhos, Chile e Argentina, por exemplo, têm taxas bem menores, 12,3 e 12,6, respectivamente. O problema brasileiro, segundo especialistas, é uma questão cultural também. Para eles, países em desenvolvimento como o Brasil não seguem a mesma lógica mundial. Com um crescimento econômico mais acelerado, há uma tendência de um número elevado de acidentes, como em Brasília e Curitiba, mesmo com bons índices sociais. No nosso caso, lamentavelmente, cidades desenvolvidas não são sinônimos de segurança, muitas vezes, no trânsito. Percebe-se, portanto, senhor presidente, que, para além do desenvolvimento, há um problema de educação no trânsito, que precisa de tempo para apresentar resultados que reduzam verdadeiramente o número de mortes. Entretanto, ainda segundo a pesquisa, há capitais que apresentam uma evolução neste problema, como é o caso de Porto Alegre e São Paulo, que apresentam a menor taxa de mortes entre as 10 principais capitais brasileiras e possuem IDHs elevados, considerados elevados. Isso porque são duas capitais que investem pesado, firme, na questão de segurança de trânsito há anos e, dessa maneira, têm índices que se assemelham à média mundial. A região que lidera o ranking de óbitos em números absolutos é a Sudeste. Já na comparação,
a cada 100 mil habitantes. O cenário é diferente. O Centro-Oeste registra a maior taxa, com 31,8 óbitos, seguido pelo Sul de 27,6, Nordeste de 25,1 e o Norte de 23,3 e o Sudeste de 19,8. Os motociclistas são responsáveis por mais um terço dos óbitos no Brasil e 55% dos feridos em acidente de trânsito. O número absoluto de feridos em acidentes vários no Brasil entre 2001 e 2012 aumentou em ritmo muito mais acelerado que o de mortos. Foram 116.065 feridos em 2001 e 177.487 em 2012. Um aumento de 52,2%. No período todo, perto de 1,6 milhões de pessoas precisaram ser internadas por mais de 24 horas após colisões ou atropelamentos. Senhor presidente, o custo humano e financeiro da crescente violência no trânsito são muito elevados. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que mais de 40 bilhões são gastos anualmente com acidentes de trânsito no Brasil. E, como consequência, mais de 60% dos leitos hospitalares para atendimento ao trauma são ocupados por esses pacientes. O próprio Ministério da Saúde admite que o país vive uma verdadeira epidemia de acidentes em nossas vias. Uma das faces dessa tragédia são as milhares de vítimas ceifadas prematuramente. Outra face é o enorme peso que recai sobre o sistema de saúde brasileiro, particularmente sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, nada menos do que 30% dos leitos dos prontos-socorros do nosso país têm sido ocupados por vítimas de acidente de trânsito e 25% dos condutores dão entradas nos hospitais de forma a irem a óbito. Por isso, senhor presidente, preocupado com essa situação, propus em 2012 o projeto de lei número 426, atualmente encontra-se na CCJ, aguardando o parecer da relatora, a senadora Marta Suplicy, a quem gostaria de pedir especial atenção devido à relevância do tema, que propõe destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito para o Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, colegas senadores, a destinação de 30% da receita arrecadada com multas de trânsito dará ao SUS possibilidade de oferecer melhores condições de atendimento a essa grande demandada que, inclusive, acaba limitando os recursos disponíveis para tantas outras atribuições que o SUS já possui. A Constituição Federal, no seu artigo 195, parágrafo 4º, prevê a possibilidade de instituição, por meio de lei, de fontes alternativas, abre aspas, destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, fecha aspas. Portanto, nada mais justo do que destinar uma parte da arrecadação com multas do trânsito para suprir, mesmo que parcialmente, uma demanda criada do próprio trânsito. Esse projeto de lei, inclusive, está em consonância com a proposta da ONU, que proclamou o período entre 2011 e 2020 como a década da ação pela segurança do trânsito, cujo trabalho está sendo firmado em 5 pilares diferentes. Quais sejam, senhor presidente? A fiscalização, a segurança veicular, a infraestrutura, a educação e saúde, para que medidas articuladas possam reduzir o número de acidentes no trânsito. É nisso que acreditamos e, por isso, sobretudo, para salvar vidas é que estamos trabalhando, senhor presidente. E, para finalizar, senhor presidente, gostaria aqui de fazer um registro e agradecer ao tenente-coronel Marcos Augusto da Silva Neto, comandante do 28BC, em Sergipe, em Aracaju, por uma visita que fizemos recentemente, acompanhado justamente do prefeito Itabaiana, prefeito Valmir Francisquinho,
dos vereadores Carlos Wagner e João Cândido, visitando o 28BC, Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande, em Aracaju, capital do meu estado, Sergipe, onde eu tive a oportunidade de assistir à solenidade de formação de uma turma e de participar e de dialogar com comandantes e com seus comandados. Extremamente salutar, benéfico. Gostaria de parabenizar o Tenente-Coronel Marcos Augusto da Silva Neto e o Coronel Roberval Leão pelo excelente trabalho que desenvolve à frente do 28BC, sobretudo na formação de recrutas e oficiais para a defesa do nosso país, das nossas fronteiras, de ações comunitárias, sem falar nas outras tantas atribuições, não menos importantes. Por isso mesmo, acredito realmente na congregação de instituições como o que vem sendo desenvolvido lá no 28º Batalhão de Caçadores. Então, mais uma vez, agradeço a receptividade e o carinho de todos aqueles que fazem aquela instituição e ao doutor Marcos Augusto da Silva Neto e ao coronel Roberval pela receptividade. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras.